Olá a todos, muito boa tarde. O meu nome é Henrique Azazel Sete e sou um sacerdote luciferiano, satanista luciferiano. Tenho vindo há algum tempo a esta parte, realizado algumas lives, no sentido de propagar o satanismo luciferiano. Mostrar o que é, tirar alguns conceitos completamente erróneos, transmitido por alguns cultos judaico-cristãos, que ao longo da Idade Média e muito antes, já a começar no judaísmo, as coisas foram realmente muito deturpadas para que essas religiões tivessem mais crentes, mais povo. E então eu tenho vindo há algum tempo tentar desmistificar um pouco do satanismo luciferiano. Azazel Sete, que é o meu demónio pessoal, ele tem-me instruído, dando-me algumas situações para que eu entre em gnose analítica e consiga discernir toda uma opressão que existe sobre todos nós, seres humanos. E através de Azazel eu tenho conseguido fazer a minha própria evolução, tanto como homem, ser humano, tanto como sacerdote luciferiano. Em primeiro lugar, eu queria transmitir que o satanismo luciferiano, ou quimbanda também luciferiana, a qual eu também sou praticante, não existe uma preocupação em adormecermos a pensar em fazer mal, seja a quem for, e acordarmos da mesma forma a pensarem em fazer mal, seja a quem for. Não é esse o propósito do satanismo luciferiano, nem mesmo da quimbanda luciferiana. A quimbanda luciferiana e o satanismo luciferiano têm mais que fazer do que estar a preocupar com aquilo que o outro faz. O outro faz assim, ou assado, se ele é de umbanda, se ele é do candomblé, se ele é espírita, se ele é católico. Não é por aí. Já temos dentro da nossa estrutura, dentro da nomenclatura e dentro do rito, muita coisa a fazer e muitas questões a preocuparem-nos, principalmente a mim. E eu não vivo aí absorto em saber o que é que os outros estão a fazer. Não vivo. Não me interessa, nem quero saber. A mim o que me interessa é a propagação dessa fé que eu gosto, dessa prática espiritual, também dar conhecimento do que é o satanismo luciferiano e a quimbanda luciferiana e nada mais. O meu processo de crescimento, a minha gnose, já me dá que fazer, já é muito preocupante do que estar preocupado com comportamentos alheios. Vejam que as pessoas elas estão habituadas a viverem dentro de um sistema e dentro desse sistema que é falho, que é falido, elas criam microsistemas, ou seja, ambientes em que elas próprias vivem. E dentro dessa força, desse círculo e desse ciclo de existência que cada um cria para si, manifestam-se expressões, às vezes, que mostram realmente aquilo que nós somos. Porque nós projetamos para fora essa natureza. Se nós somos de natureza duvidosa, tudo aquilo que transmitimos para fora, que projetamos para esse sistema que nós
criamos este microsistema dentro do grande sistema planetário e todas as suas leis, regras e por aí. Então, dentro desse microsistema, nós expressamos aquilo que sentimos. Se somos almas sofridas, nós expressamos sofrimento. Então, muitas das vezes eu tenho algumas pessoas que me contactam completamente absurdas em sofrimento. E chegam ao cúmulo algumas de me dizerem para eu parar, que estou a fazer mal e que isto e que aquilo. E eu não comungo com isso, eu não me preocupo com os outros. Eu preocupo-me comigo e com aqueles que me rodeiam, que são afins a mim. Com aqueles que não têm afinidade comigo, eu não gasto uma vela sequer. Nem gasto um incenso sequer, porque não vale a pena. Dentro desse microsistema criado pela própria pessoa, eles já se perturbam a si mesmos. Para que é que eu me vou preocupar? Quem se preocupa é aquele nécio que não sabe aquilo que faz e que perturba essas pessoas, já elas mesmas perturbadas pelo sistema de vidinha que levam. Os meus deuses mostram-me outra existência, não essa existência medíocre em que muitas pessoas se encontram e, como são frustradas essas pessoas, como não são realizadas, mostram essa pequena timidez, infantilidade e realmente perturbação, porque quando me dizem isso, que eu estou a fazer mal, eu rimo, porque eu estou no meu canto, eu não me meto com ninguém, eu não me preocupo com as outras religiões, nem com outras naturezas absurdas. E como eu disse, eu não gasto uma vela para esse tipo de pessoas. Elas por si já estão a se desestruturar, a maltratar, a sofrer. O que é que eu vou fazer ali se a pessoa já está a fazer o trabalho todo? É isso que eu gostaria que se entendesse. É que eu, como satanista luciferiano, não preciso de andar aí a gastar uma vela ou fazer um ritual de alta magia ou trabalhar com Exu e Pombagira para tramar pessoas. Não é necessário, porque isso nós seres humanos fazemos perfeitamente bem, não é? Agora, o que acontece é que as pessoas não têm instrução suficiente para terem inteligência suficiente para saber discernir aquilo que está a acontecer na sua vida. Isso é uma coisa é uma questão que me é alheia. Porque eu não entro dentro de um sistema desses com infantilidade. Porque o ser humano age de forma infantil, descompensada, desorganizada, destruturada. Então, eu às vezes sou confrontado com essas ideias, pobres ideias completamente distorcidas da minha realidade. O satanista luciferiano não dorme a pensar fazer mal seja a quem for e não acorda a pensar em fazer mal seja a quem for. Eu não sou assim. O meu satanismo, aquilo que o meu demónio pessoal me ensina, não é isso. O meu demónio pessoal ensina-me a olhar para a frente, a caminhar para a frente. O passado, as águas do passado não movem moinhos. Movem o passado, não é? Mas não movem o presente nem o futuro. É nessa consciência que eu, como satanista, faço a minha própria gnose. Daquilo que me acontece no dia a dia, eu aprendo e pratico instrução, eu vou ao profundo da essência e analiso. Vejam, depois desse confronto de ideias entre mim e outra pessoa que me fez o favor de ligar ontem a dizer isso, eu comecei a entender que Azazel queria que eu fizesse uma análise sobre isso. Da mesma forma, ele levou-me hoje num passeio que fiz
levou-me a um cemitério. Eu entrei, com todo o respeito, saudei os guardiões, alguns deuses, alguns daimons, deuses sombrios que lá estão com as suas missões para impedir que se propague outro tipo de energias pelo planeta, que não devam, não é? Eu comecei a entender que em relação a essa pessoa que me telefonou a dizer que ele estava a fazer mal e em relação ao cemitério, as duas coisas combinam, casam uma com a outra. Porque um satanista luciferiano trabalha para não vir mais a esta realidade. Pronto, é assim, é isso, somente isso. Ele não quer vir mais a esta realidade e durante o processo da sua existência como ser humano, ele faz a sua gnose para se libertar. Então vejam, quando eu crio um círculo onde eu me comprometo e me arruíno dentro desse sistema, microsistema criado por mim, que é a minha vida, a minha família, os meus amigos, dentro desse microsistema, eu revelo a pessoa que eu sou. Se eu sou coerente, então eu sou coerente. Se eu sou desajustado, eu serei desajustado. Se eu sou de conflitos, eu mostro que serei de conflitos. E essa é a natureza própria de cada ser humano dentro desse microsistema criado por si, projetado por si. Se eu não consigo analisar isto de uma forma libertadora, eu quando passo para o outro lado da vida, e aqui entra a essência, ou as essências da morte relacionadas com o cemitério, eu acabo por acabar com essas entidades que se encontram ali aprisionadas à matéria densa, bruta, aos vícios, à incoerência, à inverdade, à mentira. Então, eu, dentro do meu microsistema, quando não estou coerente com a verdade, coerente até com a sua própria essência, porque é necessário nós conhecermos a nossa essência para nos conseguirmos libertar, atingir a liberação fora deste sistema. Se eu não compreendo a minha natureza, aquilo que eu mais projeto fora são coisas desagradáveis. São incoerências, inverdades, ando em guerra, culpo os outros das minhas depressões e dos meus problemas pessoais, que foi o que aconteceu ontem, e entro por aí e acabo por sofrer. Quando se dá o desenlace da carne, porque eu não procurei melhorar o meu microsistema, a minha micromatrix, não me preocupei com isso, eu vou acabar por estar em simetria, em sintonia, em sincronicidade com esses seres do cemitério. Eu morro e estou ali com eles. Independentemente se eu fui satanista, budista, cristão, espírito, umbandista, quimbandeiro, seja o que for. Se a minha gnose não possibilita eu entender estas naturezas mortas dentro desta ilusão, que é aquela que nós projetamos para a forma, ou seja, Maia projeta para Mara. Então, se eu não entendo esta mecânica, se eu não estou acima disto, vou acabar com os outros que estão ali há séculos, há anos. Vou acabar com eles ali. Prisioneiros é um outro sistema do mesmo sistema, porque tudo está interligado. Por isso é que eu digo, satanista, eu como satanista, não adormeço a pensar que vou fazer mal, seja a quem for. Nem acordo a pensar que vou fazer mal, seja a quem for. Eu durmo, adormeço a pensar como é que é a minha gnose de amanhã. E acordo a pensar que a Azazel me deu uma informação para eu entrar em gnose diária. Para eu saber discernir, analisar.
O que é que me prende a esta realidade? O que é que me prende a estas emoções? Então vejam, ontem a maior lição que eu tive como sacerdote e sumo sacerdote luciferiano, a maior lição que eu tive foi que eu estou realmente desapegado dessas incoerências, desses instrumentos pessoais de cada um. Não é isso que me afeta. Não é isso que me tira o sono. Não é isso que me tira a vontade de cada vez mais a minha gnose ser mais transcendente. Não é isso. Os meus deuses Lúcifer, Belzebu, Belial, Asmodeus, Baal-zebu, Paimon, Put Satanak, Tarshimashé, todo esse compêndio de Deus, essa consciência viva divina, já me dão muito que fazer para eu trabalhar, do que estar a pensar em projetar, seja arruinar a vida, seja quem for. Isso não é preciso. Isso o ser humano faz perfeitamente bem. E essa foi a maior prova que eu tive ontem, quando me ligaram com essa grande e hipotética loucura de gnose. Não, eu não vivo aqui para atormentar, seja quem for. Até mesmo aqueles que se metem comigo a nível de magia, não têm as minhas respostas, têm a minha ignorância. Porque nada melhor que a ignorância para derrubar um ser humano. Nada melhor que virares o olho e não ligares nenhuma, que ele cai por si. Impérios caíram dessa forma. Porque a magia deve ser utilizada com objetividade, com transcendência. Entenderam? A magia de transcendência é a capacidade de tu modelares o sistema onde tu estás. Bem, meus queridos, ficamos por aqui. Espero que tenha sido um pouco esclarecedor em demonstrar que o meu processo não é adormecer a pensar em fazer mal, seja a quem for, nem acordar a pensar a fazer mal, seja a quem for. Isso não faz parte da minha visão de satanista. Isso faz parte da ignorância humana. A minha visão de satanista é olhar para o lado e não ligar a essas tretas diárias. Que Lúcifer nos abençoe a todos. Então.